paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos início a mais um trimestre abençoado. Hoje vamos falar na aula extra, a lição de número 1, glória a Deus, um tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Esta lição de número 1 será a continuação da aula que foi postada no YouTube, com base no texto bíblico de Êxodo, capítulo 25, versículo de 1 ao 9. E nós vamos estudar o tabernáculo como projeto de Deus e a parceria de Deus com o seu povo para fazer o tabernáculo e também a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Então, meus queridos amados irmãos, veja a nossa continuação nesta aula extra, a nossa primeira aula do segundo trimestre de 2019, com um novo tema das nossas lições CPAD, lições bíblicas, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Queridos amados irmãos, de acordo com a leitura bíblica, Êxodo capítulo 25, versículo de 1 ao 9, ali nós vamos ver que Deus fala a Moisés que o povo deve levar uma oferta voluntária, isto é, alçada. O povo havia sido exilado aonde? No Egito durante 430 anos. Mas o povo só foi de uma forma escravo apenas ou mais de 300 anos. Então não se pode contar os 430 anos de exílio com o mesmo tempo de escravidão. Uma vez que no tempo de José, o povo não foi escravo. O povo participava de uma bênção. Por quê? Porque José tirou o povo lá de Canaã por causa daquela grande fome e o povo foi sobreviver aonde? No Egito. Então, no princípio, o povo ainda não houve escravidão. A escravidão houve posterior à morte de José, porque se levantou um novo rei que não conhecera José. Bem, Deus pediu materiais, e entre os materiais está o ouro. Então, o ouro será usado para quê? Para a fabricação das peças do tabernáculo. Então, Deus pediu ouro. Então, haverá uma fabricação de 6 peças. E entre essas peças eu tenho o candeeiro, certo? E eu também tenho, o candeeiro onde é que fica? Ele fica no lugar santo, aqui desse lado. Certo? O candeeiro fica aqui. Esse aqui eu chamo de Arca da Aliança. E aqui em cima tem uma tampa que é chamado de propiciatório. Então, essa peça aqui ficava no lugar santo. E o candeeiro no lugar... O candeeiro no lugar santo, certo? E a Arca da Aliança no lugar santo dos santos. Glória a Deus. Então, percebe-se que o ouro que Deus pediu, que Moisés pedisse ao povo uma oferta alçada, que fosse de metais de ouro, prata, pedras preciosas. Então, para que era que servia o ouro? O ouro servia para fabricar o candeeiro e a tampa de uma forma maciça, não tinha materiais misturados. E as outras 6 peças, nós vamos ver que havia uma mistura de madeira de acácia com a cobertura de ouro. Então, vocês observam que a fabricação da caixa era de madeira de acácia e revestida de ouro puro. Então, várias peças do tabernáculo, os varais também eram feitos de madeira e revestido de ouro. Glória a Deus. Por exemplo, a gente vai ver que o altar que ficava fora do lugar santo, esse altar de sacrifício, esse altar era feito de madeira,
mas revestido de cobre. Até os varais também eram revestidos de cobre ou de bronze. Por quê? Porque vai receber um aquecimento. Então, Deus é sábio, pediu para revestir de cobre, um metal que realmente apropriado para temperatura. Então, meus amados irmãos, continuando, Deus pediu tecidos de cor azul celeste, púrpura e carmesim, para a fabricação dos véus, os véus do tabernáculo. Então, esses véus do tabernáculo que iam cobrir, certo? Eles iam cobrir esses véus aqui, os véus do tabernáculo, que também serviria para o lugar chamado átrio. Então, era exatamente o pedido de Deus, que tinha feito tecidos azul, celeste, púrpura e carmesim. Para quê? Para fabricar esses véus do tabernáculo. Então, Deus pediu também couros de carneiro e também pele de taás. O que é isso? É um animal extinto da época. Hoje não existe mais, é desconhecido este nome. No original está escrito assim, ó, Taxash, ok? Então, há várias pessoas querendo descobrir que animal é esse. Um diz que é um golfinho, outro diz que é um animal do mato, e assim vai. Então, meus irmãos, por que Deus pediu madeira de acácia para a cobertura do tabernáculo? Porque haveria pilares. Haveria pilares. Então, a madeira de acácia seria para a cobertura do tabernáculo e também para a fabricação da caixa. Sim, da caixa da arca. Foi feita de madeira de acácia e depois revestida de ouro puro. Então, Deus pediu também líquidos. Então, Deus pediu líquidos para quê? Para usar como combustível, para usar nas especiárias. Quais eram esses combustíveis? O azeite. O azeite era usado aonde? Aqui, ó. O azeite era usado no candeeiro, para colocar as lâmpadas, certo? Então, ele também era usado na unção dos sacerdotes. O azeite era usado no candeeiro, usado nas especiárias, na fabricação dos pães, que eram colocados na mesa, nessa área aqui, ó, do lugar santo. Havia uma mesa aqui, tinha 12 pães, então esses pães eram fabricados e untados com azeite, diz a lei lá em Levítico. Então, a gente vê que Deus pediu também pedra de ônix. Sim, para que essas pedras de ônix? Porque o sacerdote, ele tinha a sua roupa sacerdotal e essas pedras de ônix ficariam aqui, ó. Certo? Aí ele tinha um éfode, ele tinha um peitoral de juízo. Então esse peitoral de juízo era também fabricado com pedras preciosas. 12 pedras preciosas. Tá certo? 12 pedras preciosas. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 3. Então 12 pedras preciosas. Esse era o peitoral de juízo. As duas pedras de ônix aqui. Então Deus pediu as pedras de ônix. Deus sabia que ia fabricar o éfode e também o peitoral de juízo para o sacerdote. Então hoje nós contribuímos na igreja, por isso que Deus pediu a contribuição. E segundo Paulo escreveu a respeito da contribuição cristã, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7, como está aí na nossa lição, está aí esse texto aí, ó. Eu vou sempre utilizar os textos que estão na lição, tá bom? Para você usar aí no domingo. Então esse texto aí vai falar da contribuição na igreja hoje. Então qual é a receita? A receita para contribuir. Então a primeira regra, alegria. Eu preciso de alegria.
Glória a Deus. Por quê? Porque está escrito que essa alegria tem que ser proposta no coração. Então, vamos ver aqui como é essa contribuição no coração. Segundo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, então a contribuição deve ser feita segundo que é proposto no coração, com alegria. Então o homem, esse homem que vai contribuir na obra de Deus, ele tem um coração e ele tem uma mente. Então, o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus, que é ouvida aqui no ouvido, venha para onde? Para o coração. Então, o coração precisa ser cheio da palavra de Deus. Com isso, o coração se torna generoso mediante a palavra de Deus. E assim, por ser generoso, porque é diferente da mente, por isso que quando nós deixamos encher o nosso coração da palavra de Deus, a gente contribui com alegria, por causa da generosidade, ok? Porque se nós fôssemos levados pela mente, pelo eu, a mente é mais carnal, é mais exibida, é mais apresentada, mas Deus vê o coração, glória a Deus. Por isso que a necessidade que nos leva a contribuir com alegria e voluntariedade, primeiro, a igreja, quando ela vai contribuir, ela olha para o líder. O líder precisa ser um homem de Deus. Com isso, a igreja, ela vê exatamente a necessidade, vê que o líder é de Deus, e assim as contribuições acontecem automaticamente, voluntariamente, de coração e com alegria. Essa é a chave da contribuição, porque se semear com tristeza, o que é que vai acontecer? É o mesmo que a pessoa ofertar obrigado. A pessoa, quando semeia com tristeza, ela não está semeando com alegria. Então, essa tristeza já é uma forma que ela se sente obrigado a contribuir. Por isso que Paulo diz, não por tristeza. Então, não é obrigado. Você não pode fazer isso de uma forma obrigada, que o coração não vê aceitar. Então, o coração, quando aceita, é porque está generoso. O Espírito Santo está aqui, ó, no seu espírito humano, enchendo o coração da palavra de Deus. E quando Deus pede, ele voluntariamente, generosamente, de uma forma grata a Deus, ele contribui com a alegria. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos para frente. Como começou a formação do tabernáculo? Glória a Deus, vamos lá? Vamos lá para o Éden. Vamos falar sobre a formação do tabernáculo. Então, meus queridos, Deus queria só um lugar, chamado Éden. Certo? Só que o homem pecou. Quando o homem pecou, Deus colocou 2 querubins na entrada de quê? Do Éden. Para o homem, o Adão e a Eva não voltar. Então esses 2 querubins aqui, ó, esses 2 querubins aqui, deixa eu fazer aqui, ó, é um tipo de quê? Da cortina que separava o lugar santo do lugar santo do santo, do santíssimo. Então é um tipo dessa cortina. Eu estou falando do tabernáculo de Moisés. Eu tenho o altar de holocausto, a bacia, lugar santo dos santos. Então esses 2 querubins fazem o papel da cortina aqui, separação. Então esse lugar aqui não existia, porque só existia o Éden. Quando o homem pecou, foi colocado os querubins.
A cortina foi colocada e foi criado um outro lugar. Então foi adicionado esse lugar aqui, ó, adicionado. Então foi adicionado um novo lugar, porque eles foram expulsos para fora da face do Senhor. Então esse lugar aqui é chamado face do Senhor. Glória a Deus. Então, lugar santo, tipo da face do Senhor. Porque aqui é um tipo do Éden. Quando o homem foi expulso, ele foi expulso para fora da face do Senhor. Com isso, tipologicamente, o lugar santo. Quando eles tiveram filho, e depois os filhos, por exemplo, Abel e Caim, e os dois vieram também para um outro lugar. Qual é o outro lugar? Campo. Veja, meus irmãos, a formação do tabernáculo no Gênesis. Gênesis. A formação do tabernáculo no Gênesis. Então, Caim matou Abel. E aqui derramou o quê? Sangue. Então, aqui no altar de holocausto é derramado o quê? É queimado o sacrifício, derramado sangue aqui, ó. Ao redor do altar. Nas pontas do altar, que é o chifre que nós vamos estudar. Então, é derramado ao redor do altar, nas paredes do altar, nas pontas do altar. Com isso, é um tipo desse campo aqui, ó, que foi derramado sangue. O que é isso? É que foi adicionado mais um lugar. Então, esse aqui é chamado de átrio, ó, átrio. Esse lugar aqui é chamado de átrio. É um campo do Gênesis, aonde Caim matou o seu irmão Abel. Então esse átrio é um tipo do campo. O lugar santo é um tipo da face do Senhor. E o lugar santo do santo é um tipo do Éden. Glória a Deus. Então, meus queridos amados, presta atenção. Quando Deus foi fazer o tabernáculo, ó, vamos fazer aqui um desenho aqui. Ó, tabernáculo, certo? Vamos fazer o desenho aqui. Ó, tabernáculo, fazer maiorzinho para fazer o desenho do sol. Ó, certo? O sol aqui, ó. Por quê? Esse sol nascia no Oriente. Então, o sol no Oriente. Então, todo o tabernáculo é de frente para o Oriente. Então, Or quer dizer luz. A palavra Or. Oriente, nascer do sol, nascente do sol. Então, a frente, a face do tabernáculo ficava para o sol. Certo? Então, o Éden também, a frente do Éden também ficava para frente do sol. Os templos e o tabernáculo foram feitos para frente do sol, no Oriente, na frente do sol. Então, veja que aqui, ó, aqui tem cortinas. E nessas cortinas, Deus pediu para fazer figuras de querubins. Então, Deus pediu para fazer figuras dos querubins. Então, houve o pedido para fazer figura de querubins com 6 asas. Glória a Deus. O que é isso, meus queridos irmãos? É que essa cortina aqui, com os querubins, o homem sempre tem que lembrar da onde ele foi expulso, colocado para fora da face. É para lembrar do Adão que foi expulso. Os querubins na porta do Éden. Deus pediu para colocar querubins. Olha a revelação, irmãos. Diante, na frente do lugar santo dos santos. De uma forma de figura. Exatamente o que é isso, irmãos? É para lembrar que o homem foi expulso da sua casa. O homem saiu da sua casa. Nós vamos ver já já o que foi que Jesus fez para levar nós de volta para casa.
Então, meus queridos irmãos, aonde Abel foi morto, foi aonde foi derramado o sangue. E esse lugar aqui foi marcado como um átrio. Por isso que o átrio aqui, esse átrio aqui, é para lembrar do sangue de Abel. Glória a Deus. Esse átrio aqui é para lembrar da morte de Jesus. Então, o altar de sacrifício é um tipo da cruz. E o sacrifício de carneiro, de cordeiro no altar, é um tipo de Jesus. Com isso, a gente vê que o átrio é um tipo exatamente de Jerusalém, da terra. Glória a Deus. O átrio é tipo da terra. Então, nós estamos estudando tipologia dentro do tabernáculo que foi pedido para Deus construir. Então, tudo isso era para lembrar. Quando Deus pediu para colocar querubins aqui, lembra quando Adão foi lançado fora da presença da face do Senhor. Glória a Deus. Quando Caim matou seu irmão Abel, o sangue de Abel clamava. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus clama melhor do que o de Abel. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 24. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tudo isso é para nos lembrar. Então, havia uma divisão no tabernáculo de Moisés, chamado lugar átrio, lugar santo e lugar santo do santo. E havia 6 peças distribuídas no interior do tabernáculo. Na parte externa, eu tinha 2 peças. O altar de holocausto, melhor, altar de sacrifício e a bacia, ou a pia de cobre. No lugar santo, eu tinha uma mesa, o altar de incenso e o candeeiro. No lugar santo, eu tinha a arca. Tudo isso para lembrar, já, de uma tipologia, que a gente vai falar daqui a pouco, essas peças. Então, meus irmãos, Adão saiu do seu lugar por causa do pecado. Ele habitava no lugar santíssimo. Por isso que Deus vinha na viração do dia, todas as 6 horas da noite, na viração do dia, no entardecer, no pôr do sol. Então, Deus vinha receber a adoração. Então, esse lugar aqui, o Éden, ele ficou preso. Ele ficou preso. Sabe por quê? Porque o homem agora não poderia mais voltar por causa dos querubins. E havia a árvore da vida. Então Deus expulsou para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente pecando. Com isso, a gente percebe que o lugar ficou preso, o Santíssimo, até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio e morreu na cruz, glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus, anote aí os textos. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 20, que ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Glória a Deus. Agora imagine aí, irmãos, esse caminho sendo aberto. A nossa casa está aqui. O homem por si só não pode voltar. Então Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho. Ele abriu um novo e vivo caminho. Glória seja dado ao nome de Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho por meio do seu sangue. O caminho está aberto por meio do sangue de Jesus. Hebreus 10, versículo 19 e 20. É um novo e vivo caminho. Jesus abriu esse caminho. E o caminho está aberto por meio do seu sangue. Nós podemos estar no Santíssimo por meio do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, no tabernáculo de Moisés, também foi o véu do templo se rasgou. Se lembra? Simbolizando que esse véu também se rompeu. Glória a Deus.
Então vamos lá. O véu do templo se rasgou e hoje nós temos também, o caminho aberto ao lugar santo dos santos. Glória a Deus. Então nós podemos hoje estar na nossa casa. Jesus nos fez voltar, porque Ele nos abriu um novo e vivo caminho. O caminho está vivo, porque foi aberto com sangue. O sangue de Jesus é vida. E aquele que pisar nas suas pisaduras será curado. Então esse caminho da Nova Jerusalém, Jesus abriu no céu esse novo e vivo caminho. Então nós entramos na cidade pelas portas, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nas regiões celestes, onde estão os demônios, também esse caminho está aberto. Olha aí, queridos, aqui nenhum imundo passa por ele, nenhum imundo passa por ele. Glória a Deus. Olha aí, meus queridos, é muita bênção, né? Esse caminho aqui é o caminho do arrebatamento da igreja, é o caminho da ressurreição dos mortos. Os demônios não podem entrar por ele, porque foi aberto um novo e vivo caminho nas regiões celestes. Glória seja dado ao nome de Jesus. Queridos amados irmãos, só Jesus pode nos levar de volta para a nossa casa. Esta que é a nossa realidade. Glória a Deus. Então, nós estamos iniciando mais um novo trimestre. Esta é a nossa primeira aula extra e pedimos que Deus nos dê tempo, capacidade para ministrar estas 13 aulas de acordo com as nossas lições, que nós vamos estudar muita coisa, viu, irmãos? Nós vamos estudar tabernáculo, as peças, o altar de holocausto, a pia de cobre, as cortinas, o lugar santo, o lugar santíssimo, a arca da aliança, tudo isso são lições, viu? O sistema de sacrifícios, o sacerdócio de Cristo e o Levítico, a nuvem de glória, o sacerdócio celestial. Então, Deus abençoe vocês, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito trabalho para nós estarmos compartilhando com todos vocês. Vamos enviar também o estudo em PDF para vocês melhorar mais aí a sua aula. Deus abençoe, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até lá, que Deus abençoe a todos.